mais uma vez, Senhor, te damos graça pelas suas bênçãos, pela tua misericórdia, Pai. Ajuda nós nessa noite, saímos daqui, Senhor, melhores do que nós entramos. Já sentimos, Senhor, a tua presença nos louvores, com as crianças, com cada apresentação. A mão do Senhor é por nós, ó Pai, e nisso nós gloriamos ao Senhor, porque grande é a tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, pela sua bondade para conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez. Vamos colocar de pé. Deus abençoe, irmão Daniel. Deus abençoe cada irmão. Vamos abrir nossas Bíblias. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Se nós não terminarmos hoje, nós continuaremos no próximo culto, se Deus permitir. Um assunto maravilhoso. E às vezes não damos conta de terminar, né? Então não tem pressa. Olha que é pressa, né? Podemos terminar no próximo domingo. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que o Senhor Jesus possa abençoar a leitura dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus abençoe a irmã, né? Tá indo embora amanhã, irmã? Já deu saudade, já? Isso. Deus abençoe. A partir de janeiro, a primeira terça-feira de janeiro, nós já teremos culto de oração. Aí os irmãos, vê se 7 horas ou 7:30 fica melhor para cada um. Eu creio que para mim, para o irmão Zé, o irmão Daniel, 7 a 7:30 tá bom, né, irmão? Agora, se o irmão Tiago tiver bom, 7 ou 7:30, 7 horas. Então nós podemos fazer 7 horas aqui para nós, né, irmão Daniel? O irmão Zé também não tem problema, mas para o irmão tem, né? Porque o irmão vai descansar mais cedo, que começa cedo no serviço. Eu estou animado, irmão, com esse culto de oração, porque nós precisamos orar. O profeta nos ensinou que o culto de oração, ela é uma coluna da igreja. Então nós temos que orar em conjunto e orar por nossos filhos, orar pelos que estão afastados, orar pelos pecadores, pelas almas, e orar por este ministério, que é algo importante que nós devemos dar valor, é orar por esse ministério, ao qual nós fazemos parte. E é um ministério sacerdotal que nós vamos exercer, né? Intercessão, e por nós mesmos, né? Orando pelos outros, nós oramos por nós e por todos. Então eu estou animado, né? Uma Suzane também, né, Suzane? A mensagem: Abraão e a sua semente depois dele. Nós vamos ler um pouco. O profeta diz assim: ele estava ali mostrando o que ele ia fazer nos tempos por vir, através da semente real que ele prometeu, Abraão. Ainda que ele não tivesse filho, ele havia prometido que ele o teria,
Ele tinha 75 anos de idade, Sara 65 anos, quando a promessa foi feita. Parece que a história de Abraão, né, se repete bastante. O profeta pregou muita mensagem sobre Abraão, muita. Conferência, eu creio que parece umas 9 mensagens de conferência. Tem uma mensagem que ele chegou, comentou com o irmão, falou assim: eu vou pregar sobre esse assunto. E eu não sei se foi Bíblia, ele falou: o senhor já pregou acho que 8 vezes essa mensagem. Aí ele troca a mensagem. Mas cada mensagem que ele fala sobre conferência, sobre amor, sobre Abraão, tem algo a mais. Nunca é igual. Nunca é igual. E passaram-se 25 anos até que a promessa fosse cumprida. Mas Deus manteve sua promessa com ele. Porque Abraão, preste bem atenção, manteve a fé em Deus. Deus manteve a sua promessa com ele, porque Abraão manteve a fé em Deus. Depende de nós também, né? Depende de nós. Há uma mensagem intitulada Ação e Reação. Foi a primeira mensagem que eu preguei na casa do irmão Daniel, né? E sinal, e foi muito abençoado. Uma coisa que nós temos que entender, que o povo nosso, irmão, em geral, o povo da mensagem, talvez sabe, mas não coloca em exercício, em funcionamento. Que Deus mais reage do que age. Mais reage do que age, o profeta diz nessa mensagem. Então ele vai citar Daniel, vai citar Sadraque, Mesaque, Abednego, vai citar Israel, quando Deus disse: marche, diga ao povo que marche. Eles não podem ficar parados aí. Quando eles marcharam, colocaram o primeiro pé em funcionamento, o mar se abriu. Quando Daniel foi jogado nas cobras do leão, o quarto homem também já estava lá, o anjo já estava lá. Quando os moços foram jogados na fornalha, o quarto anjo já estava lá. Agora, em relação a nós sermos abençoados no culto, nós precisamos vir sobre uma atmosfera. Nós temos que criar essa atmosfera. O profeta chegou a dizer que nós temos o poder de criar um mundo paralelo a este mundo. E nós temos, mas isso é através da atmosfera que nós criamos. É um mundo paralelo a este mundo. Então nós queremos ser abençoados. Queremos que Deus se manifeste em nosso meio. Queremos que o céu se abra de uma forma simbólica, né? Queremos que ser mais cheio com o Espírito Santo. Nós queremos ter aquela experiência do Pentecoste, que muda, que transforma, que faz de nós uns cristãos encorajados, né? Ousados. Mas nós temos que sair da nossa formalidade. Nós adquirimos, no decorrer dos anos aqui no Brasil, uma formalidade. Lá no começo não tinha essa formalidade. Lá no começo a igreja ela vivia num avivamento. Os corinhos pentecostais, batia a palma, não se cansava com os louvor. Olha, meu Deus do céu, tinha um Luiz de Cântico em Campo Grande que nós chamava ele, até o pastor chamava ele Anjo do Louvor. Aquilo fazia até morto saltar para cantar. Então era muita unção, e a igreja vinha sobre uma unção. E o profeta ensina isso: quando a igreja vem sobre a atmosfera, e o pregador vem sobre a atmosfera, Deus fará coisa no nosso meio, que nós ficamos pasmados. E em outra contrapartida, se nós não viemos sobre a atmosfera, orando: Deus abençoa nós, Senhor ajuda nós,
porque eu quero te encontrar, eu quero te louvar, eu quero abençoar meu irmão, eu quero encontrar irmão lá que está afastado, e que ele possa reconciliar contigo. Se houver paralítico, ele possa sair curado. Se houver enfermo, e aquela atmosfera de louvor criada durante esse dia, e você vem sobre essa atmosfera, ouvindo a palavra durante o dia, meditando as coisas celestiais. Irmão do céu, já pensou que Deus pode fazer no nosso meio? Profeta ensina isso. Mensagem humilha-te, várias mensagens, várias. Então nós precisamos colocar isso em exercício. Nossos encontros poderiam sair encontros mais abençoados, regionais, poderia sair com outra atmosfera. Como, não sei se os irmãos escutaram a escola hoje, o pastor Mauro, ele dizendo assim: irmãos, não é mais época de nós virmos da igreja como somente um encontro social, uma demonstração de roupas novas, de popularidade. Não, esse tempo já acabou, já passou. Quem vem para a igreja, para o encontro, para mostrar um carro novo, para mostrar uma roupa nova, ou um paletó novo, isso tempo já passou da imaturidade. Nós temos que vir para a igreja nem para olhar para essas coisas, não para comprar ou vender, para negociar. Este lugar é para nós adorarmos a Deus, é para nós vermos Deus manifestar em nossas vidas. Porque eu não sei o que pode ser amanhã, né? Irmãos, e foi 25 anos, Abraão, ele não se tubiou. O tempo, agora todo o tempo, ao invés de ficar mais fraco, ao invés de Abraão ficar formal, 25 anos, a promessa não tinha se materializado, não tinha se cumprido. As evidências eram contrárias. 25 anos mais velho, já pensou todas as estatísticas de ter algum filho, mas ele não ficou mais fraco, ele não enfraqueceu, a fé dele só se fortaleceu. Você vê como que a semente de Abraão, ela tem que seguir nosso pai na fé. A minha mensagem: Abraão, sua semente depois dele. Abraão ficava mais forte. Tinha problema? Tinha. Tinha crítica? Tinha. Tinha pressão? Tinha. Mas ele estava firmado naquilo que Deus falou para ele, naquilo que Deus prometeu. Isso para nós, irmão, é uma lição. Por quê? Porque Satanás, ele tentará fazer você desacreditar em sua própria eleição, em sua própria vida espiritual, porque ele é acusador, ele tem que acusar. E ele às vezes vai usar coisas lógicas, razões. Mas Abraão, ele estava mais forte, dando louvores a Deus. Ele sabia que isso iria acontecer. Ele sabia, não duvidou do seu chamado. Não duvidou. Foi Ele que nos chamou. Eu fico pensando: Deus, se cada irmão afastado pudesse entender que o permanecer seria o suficiente, o permanecer na presença de Deus seria o suficiente. Abraão simplesmente permaneceu. Talvez ele não saberia o que ia acontecer, como ia acontecer. Ele só sabia que a promessa iria materializar, porque Deus prometeu. Tantas vezes
Pensamos que é por nossas forças. Aí é onde nós falhamos. Sara falhou porque ela quis ajudar a promessa de Deus. Abraão, quem sabe você terá um filho através da minha serva. Muitas das vezes as pessoas falham porque pensam que é através por força e violência, é através de manifestação, é através disso e daquilo, mas não é. Não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer. Está entendendo? Não importasse quanto tempo. Às vezes a pessoa se martiriza tanto, que ela prefere abandonar o barco. Abandonar o barco. Dar um jeitinho, não dou conta, abandonar o barco. Não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer. Iria acontecer, o profeta repete. Como pessoas dizem hoje em dia, a Bíblia diz, não é nada diferente do tempo que nossos pais se foram. Eu tenho ouvido da vinda do Senhor desde que eu era um pequeno garoto. Minha mãe disse que ela ouvia sua mãe falar sobre isso. Não existe tal coisa. Você sabe, isso aqui não cai na boca de pessoas ímpias somente, não. As pessoas perdem na fé em si e passam a descrer na palavra e chega a dizer, não é tudo isso não, a mensagem desse Brandon não é tudo isso não, não existe tal coisa. Você vê, então eles vão, comem, bebem, se casam, você vê isso, eles saem e começam, porque nunca houve nenhuma confirmação disso em seus corações ali. Mas quando Deus uma vez confirma isso em seu coração, ao invés de, se você é realmente uma verdadeira semente de Abraão, ao invés de você ficar mais fraco, conforme vê os dias passando, porque de acordo com os dias passam, irmão, muita coisa acontece. Mas eu sempre entendi assim, o que há de acontecer, vai acontecer. Homem nenhum vai barrar nada, porque tudo está diante do diagnóstico de Deus. Quando a pessoa tenta dar um jeitinho para ajudar Deus, gera um Agar, gera um rebelde, gera um problema para si. Sara gerou um problema para si, mas ela plantou e ela colheu. Você, ao invés de você ficar mais fraco, conforme os dias passam, você ficará cada vez mais forte. É isso que nós temos que entender. Eu sou problema de Deus. Você é problema de Deus. O Brasil é problema de Deus. Tudo está na mão de Deus. Eu não vou, não é eu que vou ajudar Deus, não, vou atrapalhar. O profeta disse: alguém que atrapalha Deus, e se chama William Marlon Branham. Você diz: se minha avó não viu, bem, se minha avó não viu, minha mãe não viu, se eu não vi isso, eu estarei procurando por isso. A semente, né? Se eu não vir, meus filhos verão. Eu estou crendo nisso. Se eu adormecer no primeiro,
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo turno, ou sétima era, primeira era da igreja até a última era. Esses são turnos, são 7 vigílias, 7 turnos, 7 eras. Se eu adormecer em qualquer uma delas, não importa onde seja, eu vou me levantar naquela manhã. Eu me levantarei naquela manhã. Então eu vou estar pronto, crendo que Ele está vindo para esta era. A semente tem segurança. Não há dúvida de eleição na semente de Abraão. Satanás nunca tirou a minha segurança de eleição. Nunca. Nunca. O problema vem. Dificuldade vem. Usurpador vem, acusando, vem. Mas ele nunca vai conseguir tirar a segurança da eleição de nossos corações. O profeta diz: mas quando se torna preguiçoso, bem, eu ouvi essas coisas, e segue adiante. Vê, não é a semente de Abraão. A semente de Abraão não volta atrás. A semente de Abraão não fica para cima e para baixo, dentro e fora, desvia um dia e vão à igreja no outro dia e depois saem. Eles permanecem firmes. Irmãos, eles estão em Cristo. Eles estão firmes, nada pode abalá-los, porque Jesus disse: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, as portas do inferno. Oh Deus do céu, as pessoas sofrem. As pessoas acabam fazendo aliança com o inimigo, por não saber esperar, por não saber esperar. Toda vez que Billy Paul ficava em problemas, com dificuldade, e ficava às vezes nervoso, agitado, e falava para o Mombrano fazia assim: Billy, Deus sabe mais. Como que cada coisa na vida do Mombrana traz para nós uma segurança, irmão? Deus sabe mais. Tem um problema? Deus sabe mais. Pastor Gelo dos Estados Unidos, quando está direto no Brasil, e ele estava, depois do encontro, creio eu, no encontro regional, veio um irmão e perguntou para ele sobre tal pastor que se estava no companheirismo. O pastor Gelo perguntou assim: o senhor é ministro? Ele disse: não. Olha na minha cabeça, vê se eu tenho uma peruca de juiz. Duro com o irmão, uma resposta certa. É que o irmão: descansa, fica quieto, ora apenas. Fica preocupado. Pessoas ficam preocupadas demais. O profeta diz: preocupação gera câncer, vai gerar um distúrbio, vai gerar tanta doença. Descansa. Leia o Salmo. Descansa, minha alma. Descansa. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh Deus, Deus sabe mais. Deus fez aliança com Abraão e fez com a sua semente também depois dele. Então Deus fez aliança conosco. Deus fez aliança comigo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra mim e contra você.
Então não é problema A nem B. A gente fala entre linhas, mas todos sabem. E nós vamos viver dias difíceis. E nós temos que estar preparados para dias difíceis, para não se turbar os vossos corações. Crede em Deus, confiar em Deus é muito melhor. Dobrar o joelho, Mombrana, é recomendação do Mombrana. Quando vier falar de algum irmão, é você dobrar o joelho e orar por ele. Você já orou por ele, irmão? Já orou? Não ouvi falar, já orou? Oh, glória a Deus! E aquela igreja estará ali, sem mancha ou rugas. Você pode simplesmente descansar nisso. Descansa nisso. Então, você vê esse pedaço de tecido que havia naqueles dias, não tecido, mais uma pele. Ela era partida. A pele de animal era partida, mais ou menos assim. Um homem ficava com uma parte, o outro com outra parte. Então, quando o pacto fosse trazido à sua plenitude, então eles se ajuntavam novamente, e não haveria forma de personificar isto, porque aqueles dois pedaços tinham que ser exatamente iguais. Iguais na pele e também nas escritas. Eles tinham que se encaixar letra por letra. Agora, isso é exatamente o que Deus fez pela semente real de Abraão. Somos nós somos a semente real de Abraão. Eu sei que Isaac era a semente de Abraão potencialmente, era a semente natural de Abraão, mas não a semente real de Abraão. A semente real de Abraão era Cristo, e a semente real. Isaac era apenas um substituto até que Cristo viesse, o qual era a semente de Abraão. Agora, a verdadeira semente de Abraão crê na promessa, da mesma forma que Abraão creu. A semente crê da mesma forma que Abraão creu. Como será? Não sei. Quando será? Não sei. E não me importa quando e nem como. Eu só sei que se cumprirá, porque Filipenses 1:6, irmão, tem que estar cravado em nosso coração. Cravado. Aquele que começou boa obra há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Não é até o próximo culto, não é até o próximo encontro nacional. Quem dependia de encontro regional ou nacional para exercitar a fé, estão fracassados. A gente vê relato de pessoas afastando, desviando. Mas nós, a semente, não precisa disso. Isso é bom, mas não é isso. É até a vinda de Cristo. A semente real de Abraão. Agora, a verdadeira semente de Abraão crê na promessa da mesma forma que Abraão creu, porque é para Abraão e a sua semente após dele. É o mesmo DNA. A semente de Abraão não está olhando para Sodoma, não está olhando, Sara não está olhando. O profeta diz para aquelas carruagens que levavam vestidos lindos para a mulher de Ló, não. Abraão não está olhando para a riqueza de Sodoma. Observe que Deus fez para a semente real, para confirmar a aliança. Ele tomou Cristo, que era a semente de Abraão, no Calvário. Ele o partiu. Ele tirou o espírito dele, colocou o corpo da sepultura, sua alma no inferno, e o ressuscitou no terceiro dia, e ressuscitou o seu corpo e o levou para a glória.
e ali enviou o Espírito Santo de volta e manteve o corpo à sua destra. Enviou o Espírito Santo de volta para a igreja, para fazer uma igreja com tamanha vida de Cristo nela, que na ressurreição os dois se encaixarão. Os dois se encaixarão na ressurreição. É na ressurreição que os nossos corpos serão redimidos. Nossas almas foram redimidas no Calvário, mas nossos corpos na ressurreição serão transformados. Tem gente exigindo isso antes da ressurreição. Oh Deus. Noiva e noivo, a igreja e Cristo serão exatamente iguais, com o mesmo tipo de ministério, mesmo tipo de poder, mesmo tipo de espírito. Ele levantou o corpo de Jesus e colocou à sua destra, a sua mão direita, e derramou o Espírito sobre a igreja no dia de Pentecoste. Foi assim que Deus provou sua aliança com sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele mudou o corpo de Abraão e Sara e o fez outra vez um homem e uma mulher jovens. Agora, como nós sabemos que isto é a verdade? Lembre-se, deixe-me provar isso para você bem aqui, para que você não vá, se você tiver algum pensamento que eles foram, nos dias deles apenas viviam mais tempo. A Bíblia diz que eles eram ambos bem avançados de idade, avançado. Por isso que Sara falou: como poderia eu ter prazer com meu Senhor? A Abraão, a Bíblia diz que o seu corpo era tão bom quanto morto. A semente no seu corpo era tão boa quanto morta. E 45 anos depois que Isaac nasceu, ele teve mais 7 filhos. Como você pode explicar isso então? Por que Abimeleque se apaixonou por Sara sendo uma mulher velha? Disse: eu, uma mulher velha, avançada em idade, eu velho como estou, nunca poderia ter prazer novamente? E quando ela fez uma viagem de 300 milhas e desceu um jovem rei, se apaixonou por ela. Era a coisa mais bela que aquele rei já tinha visto. Ele mudou o corpo dela. Por quê? Ele tinha que mudar o corpo dela para que pudesse receber um filho prometido. E esta é a próxima coisa na ordem: mudança de corpos, o rapto. Agora, se ele tivesse apenas tomado Abraão e disse: Abraão, eu vou apenas trazer você de volta à sua juventude, vou trazer Sara de volta a ser uma jovem mulher, agora vocês vão em frente e tenham filhos. O profeta diz: eles não tinham filhos, eles não podiam ter filhos, viveram juntos, envelheceram, não tinham filho. Então não faria sentido Deus somente trazer eles à juventude. Deus tinha que fazer uma transformação de corpos, porque ela era estéril. Então Deus tinha que voltar à idade deles novamente, e tinha que ser um tipo diferente de transformação. Oh, glória a Deus. Se Deus não tivesse trazido a juventude e não tivesse transformado o corpo deles, eles não poderiam ter filho, não poderiam ter gerado. O profeta diz: o quê? Ela não poderia ir ao trabalho de parto com um coração de 100 anos de idade, e veias do leite já havia secado? Seu corpo, seu útero era infértil? Parece estranho? Oh, Jesus amado, mas eles tinham que ser transformados. Após
trazido a sua essência da juventude, mas o próximo passo é ser transformado. O profeta diz que o pequeno bebê, antes de nascer, quando estivesse no útero de sua mãe, pudesse dizer: ó, pobre de mim, eles me dizem que vão nascer e algum dia o que farei? Eles me dizem que é um mundo grande, a luz, o sol, pessoas que andam por ali. E faz ilustração. Como eu vou viver? Estava ali dentro do ventre, aconchego, mas eu terei que ir a este mundo. Mas se ele pudesse apenas pensar sobre o que isso seria, se ele pudesse, uma vez fora desse lado, e não olhar para trás, se ele pudesse estar fora uma só vez, ele jamais queria voltar àquele útero novamente. Uma vez conhecendo o mundo exterior, com todas as dificuldades. E assim é como nós estamos agora pensando sobre isto, como isso será o mundo onde podemos passar da glória. Ora, quando eles podem pegar um telescópio e ver 120 milhões de anos-luz no espaço, aquilo não é nem 16avo de um centímetro na eternidade. Aleluias! Glória a Deus. Mas Jesus veio do céu para a terra em um pensamento. Glória a Deus. A igreja será da mesma forma, passando da luz com tamanha velocidade. Glória a Deus. Você diz: como isso pode ser feito? Como eu sei agora? Tudo que eu conheço agora são centímetros e metros e quilômetros e dias, semanas e horas e minutos. Esta é a maneira que nós conhecemos aqui. Nós estamos no útero da terra. Nós não sabemos muito, não sabemos, mas espere até que sejamos nascidos do outro lado. O profeta diz: glória a Deus. Espere até que a transformação vir. Sim. Então o espaço de vir da glória para aqui é a metade de um instante. Tal velocidade passa direto pela parede que nem mesmo percebe que está ali. Essas coisas terrestres são tão simples. Oh, que coisa! Não haverá nada disso, não, Senhor. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado antes. Nós todos sabemos, quando Jesus vier, seremos levados no rapto. E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados também primeiro, antes de subirmos. Não teremos que apenas voltar a ser homens e mulheres jovens. Não faria sentido eu ser um jovem de 18 anos, ser uma jovem de 17, 18 anos, só ser rejuvenescido. Mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformado de uma maneira que eles pudessem receber o filho da promessa, receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve que ser transformado para receber o filho prometido. Depois de ser justificado, santificado e cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio deles. O Deus da glória no meio deles. Então seu corpo foi transformado para receber o filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batido com o Espírito Santo, dons manifestados. E agora, o que?
o Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes de ele partir com promessa. Qual é a próxima coisa? Transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levado aos ares para nos encontrar com Ele. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido, amém? Nós temos procurado por Ele agora por centenas de anos. Centenas de anos. Promessa. O profeta diz: Ele virá em algum dia. Nós não duvidamos. Se Ele não veio nos dias dos nossos avós, dos nossos pais, se Ele não veio no nosso dia, Ele virá nos dias dos nossos filhos. Vamos ter que passar pela morte, mas nós vamos ressuscitar. Justificação, estamos encerrando. Santificação, batismo com o Espírito Santo. O que acontece? O profeta diz assim: depois do batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho. Ele fala aqui de adoção. Nós não vamos entrar sobre adoção, mas depois, olha aqui, irmãos: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. É tudo? Não é tudo batismo com o Espírito Santo. Em outra mensagem vamos entrar sobre isso. O profeta fala que com o batismo do Espírito Santo você ainda pode ir para o inferno. O profeta diz: depois do batismo do Espírito Santo, posicionamento de filho. Posicionamento de filho, manifestação do Espírito. O que? A transformação de corpos para o arrebatamento. Olha aqui: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho. Quem leu a mensagem de adoção entende o que eu estou dizendo. Posicionou no lugar do Pai. E depois de posicionar como filho no lugar do Pai, manifestação do Espírito. Você vê quando Deus vai manifestar o seu poder? Cristo encarnado. Pessoas falam muito: Deus encarnado, dois braços, Deus encarnado em duas pernas. É Deus, mas irmão, antes de Deus estar encarnado nesses dois braços, nessas duas pernas, eu estou cheio de Espírito Santo? Estou, mas eu preciso posicionar como filho. Posicionamento de filho. Posicionamento de filho é adoção. Adoção é você falar em lugar do Pai, é estar no lugar do Pai. Manifestação do Espírito. Agora o que? Transformação de corpos. Oh, que glória! Que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus, a qualquer minuto pode vir a mudança. Oh, irmão, como que essas escolas têm me ajudado, irmão? Eu digo isso para vocês, irmão: não perca escolas, Pastor Bal, tem culto doméstico, faz de tudo, não deixa passar o que Deus tem estado fazendo em nosso meio. Não é tempo, ele diz, não é tempo de vida social da igreja, de vir só por vir, de vir só para se mostrar que está vindo, de vir cantar um hino de amor só porque
é só letra, pregar uma mensagem, tive amor, só letra, só para exibir uma vida social. Não, é tempo de posicionamento. O profeta vem falando isso. Tempo de nós agradecer, porque a qualquer minuto, isso aqui para quem está aqui, irmão, cheio com o Espírito Santo e posicionado como filho. Posicionado como filho. A qualquer minuto pode vir a mudança, pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá dois no moinho, moendo, será tomado um e deixado outro. Dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois na cama, um será tomado, será deixado. Mostrou que seria ambos os lados da terra. Enquanto é noite, outro lado da terra será dia. Do outro, um será levado, outro será deixado. Então não se preocupe com as coisas acontecendo. Vamos se preocupar comigo, com você. E orar um pelos outros. O rapto será universal. Muitos serão deixados. O rapto será universal. Os corpos serão transformados. Nossos corpos terão que ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens e mulheres. Não. Temos que ter um tipo diferente de corpo. É esse corpo diferente. É esse corpo que nós vamos subir. Não é esse corpo aqui do creme que você vai subir, não. É um corpo transformado. Não é a minha condição. Deus dará condição para nós, para que possamos ser levados à altura, para receber o filho prometido. Foi Deus que deu condição a Abraão. Grava isso em seu coração. Grava isso no seu coração. É Deus que te dará condição como deu a Abraão. É isso que a igreja está esperando agora. A verdadeira igreja, o profeta fala. Cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com a sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Fechamos nossos olhos. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. Isso deveria fazer nós ser como Abraão. Não fracassar na fé, fortificar na fé. Não é minha condição. Abraão entendia que não era condição dele. Oh, se cada irmão afastado, fraco, entender que não é a sua condição, voltasse para a fila e gritasse: Deus, eu entendi que não é a minha condição, é a tua condição. O Senhor me transformará. Deus irá transformar cada um dos seus eleitos. Cada semente depois de Abraão, cada semente de Abraão será transformada. Não é por força, Sara, não é por força, Sara. Calma. E Sara pôde entender que o que Deus fez foi no tempo de Deus. Muitos entenderão que não é por força. Não é por força, meu irmão. Deus transformará no seu tempo. Mas não sai do caminho. Não fica agitado. Apenas fale com Deus. Ore, clama a Deus. Se humilhe perante Deus. Confie em Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais este culto. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui para louvar. Obrigado por nossas crianças estar crescendo, ouvindo a Tua palavra, cantando hinos. Isso ajudará no dia da manhã. Isso os fortificará no dia da manhã. Cada escolinha, cada louvor. Deus abençoe cada família. Aqueles que puderam vir, Senhor, abençoe eles. Cada irmão na audiência, abençoe a eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe este ministério, cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
351. Vamos apenas cantar este hino para ir embora. 351. Amém, irmãos. Dê glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que ler a mensagem, que a mensagem nos traz segurança, amabilidade um para com os outros, amabilidade um para com os outros. Jesus é melhor que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Eu vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer, na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Amém. Amém.